Olá a todos e todas. Boa tarde. Mais uma aula de filosofia aqui no Centro de Mídias. Esta é uma aula da terceira série do ensino médio. Eu estou aqui junto com o professor Marconi. Boa tarde, professor. Boa tarde, Tânia. Bem-vinda à nossa aula da terceira série. E eu queria, antes de passar a palavra para a professora Tânia, deixar um recado para você, aluno que esse ano pensa em fazer o vestibular da FUVEST. O estudante interessado em solicitar isenção ou redução de taxa deverá, inicialmente, acessar o site www.fuvest.br, clicar em vestibular ou no banner vestibular para a Universidade de São Paulo. O período para solicitação de isenção ou redução de taxa é entre meio-dia de 15 de junho de 2020, segunda-feira, e 23h59 de 10 de junho de 2020, sexta-feira, sempre horário de Brasília. Dúvidas sobre a isenção ou redução de taxa? Acessem o serviço Fale Conosco, disponível no site da FUVEST. Tenham todos uma boa aula. A palavra é sua, professora. Obrigada, Marconi. Então, gente, vamos se animar, né? Vamos prestar um vestibular, FUVEST, vida nova, ano novo, né? Bom, essa aula da terceira série, eu sei que tem muitos professores acompanhando, sejam todos bem-vindos. Esta aula nós vamos trabalhar com a habilidade do currículo paulista, identificar a presença da filosofia no cotidiano. Eu sei que trata-se de uma aula, uma habilidade, do primeiro bimestre, mas trata-se de uma habilidade muito ampla e muito importante, em que nós vamos tratar questões da filosofia que, por vezes, acaba caindo numa prova do Enem, numa prova de vestibular. Então, vamos em frente, né? Então, a ideia de hoje é trabalhar com a questão do cotidiano, da filosofia no cotidiano. Por favor, passa a tela. Obrigada. Casar ou não casar? Ter filhos ou não ter filhos? Né? Ter uma carreira profissional que permita que os filhos, né, sejam agregados nessa rotina. Né? São tantas as questões do cotidiano que eu gostaria de falar com vocês. Por quê? Porque essas questões do cotidiano são questões que exigem o quê? Exigem pensar no que nós vamos fazer, né? E estabelecer critérios para fazer algumas escolhas, certo? Então, vamos pensar no seguinte, lá no seu bairro, na sua família, né, você resolveu que você vai se casar e que você vai ter filhos. Né? Como é que isso se processa? Aí vamos pensar no seguinte, a sua vizinha, né, ela tem uma ideia diferente, e cada um tem um planejamento. Todos esses pequenos planejamentos do cotidiano, né, que é importante, o que acontece com esses planejamentos? Né? Como isso acaba funcionando dentro do movimento da cidade como um todo, né? As escolhas que nós fazemos no cotidiano, elas vão exigir políticas para isso. Por isso que nós temos que pensar no cotidiano, tá certo? Então, a filosofia pensa no cotidiano não apenas numa questão relativa às minhas escolhas pessoais, mas como essas escolhas pessoais refletem no dia a dia da cidade, no funcionamento das coisas, certo? Por favor, a próxima. Né? Sempre que a gente fala em filosofia, significa estabelecer relações com a sociedade em que vivemos. Significa que no nosso cotidiano, nós temos que fazer escolhas. E para fazer escolhas, nós temos critérios. Vamos pensar um pouco nos critérios? Vamos num exemplo bem simples, bem básico. Vamos lá. Você vai lá no supermercado e você tem que escolher um sabão em pó. Né? Vamos supor que você foi lá, vai morar na sua casa, e você vai no supermercado e tem que escolher um sabão em pó. Que sabão em pó você vai escolher? Quais são os critérios que você vai utilizar para escolher o sabão em pó? É porque a sua mãe sempre usou? É porque ele tem um preço
convidativo? Qual critério que você vai escolher? Né? Que você vai usar para escolher, desculpa. Certo? Vamos pensar um pouco sobre isso. Né? Critérios que nós escolhemos. Às vezes a gente combina critério. Né? Então, por exemplo, esse tem um preço bom, mas ele também é muito efetivo na hora de fazer o que eu tenho que fazer. Né? Então, assim, qual é o critério que a gente usa, por exemplo, para escolher um amigo? Também você tem um critério. Né? Certas pessoas você sabe que servem para ser seu amigo, outras pessoas você sabe que não servem. Qual é o critério que você vai usar, por exemplo, como o Marconi falou, qual é o critério que você vai escolher para escolher uma profissão, né? Para prestar um vestibular? A gente tem que pensar um pouco nesses critérios, porque esses critérios eles regem o cotidiano. Numa sociedade democrática, né? Como eu escolho, por exemplo, um vereador? Como eu escolho um deputado, um senador? Quais são esses critérios? A gente não pode esquecer que todos os critérios que nós temos para escolher alguma coisa têm o quê? Tem consequências no nosso cotidiano. Como eu já havia dito no começo, né, se você escolhe, né, e uma série de pessoas escolhe ter muitos filhos, isso significa uma demanda para quê? Uma demanda para creche, porque as pessoas trabalham. Né? Se nós temos uma determinada geração acaba não tendo muitos filhos, né? Qual é o critério que um governador tem para abrir ou fechar salas na educação básica? Certo? Então, todas essas nossas escolhas do cotidiano, elas têm que ser bem marcadas. Por quê? Porque essas escolhas elas vão demandar o quê? Políticas públicas. Por isso que nós temos que pensar em todos esses elementos, desde a necessidade de uma creche no bairro, desde a abertura ou fechamento de salas na educação básica, dependendo de quem está necessitando dessa educação. Qual é o critério que um deputado, um vereador tem para abrir uma unidade de saúde num bairro ou no outro? Então, todas essas questões, que parecem questões simples, né? Porque a gente não olha para o cotidiano, mas a filosofia ela tem essa necessidade da gente olhar aquilo que parece tão simples, que parece tão corriqueiro, que é o nosso querido cotidiano. Então, vamos lá. Próximo slide, por favor. Já está? Quais são os critérios? Próximo, por favor. Ah, não, gente, é assim, desculpa, mas esses slides eles estão correndo. Fortalecer as instâncias, desculpa, pessoal, como as questões individuais, as decisões políticas. O próximo. Certo. Agora o próximo. Isso. Aqui nós temos, desculpa, viu? Aqui nós temos alguns textos que vai falar sobre uns critérios que se utiliza, por exemplo, para os currículos, né? Então, nós temos, por exemplo, uns currículos que são critérios que os governos utilizaram para ter uma determinada componente curricular, né? Muitas vezes você pode se perguntar, por que eu tenho componente curricular filosofia ou sociologia, né? Houve critérios para isso. Vamos ler alguns critérios? Então, vamos lá. Qual a contribuição específica da filosofia em relação ao exercício da cidadania para essa etapa da formação? A resposta é o papel peculiar da filosofia no desenvolvimento da competência geral da fala, leitura e escrita. Competência aqui compreendida de um modo bastante especial e ligada à natureza argumentativa da filosofia e à sua tradição histórica. Então, aqui nós temos um critério
para ter um componente curricular, né, na educação básica. Esse é um documento chamado Orientações Curriculares Nacionais. Então, nessas orientações, aqui um critério. Vamos ver o próximo critério? Próxima tela, por favor. Qual a contribuição específica da... Já foi. Aqui. Que a filosofia não seja, muitas vezes, afirmativa. Pode ser muito útil, quando tudo que se necessita, no momento de formação, é examinar criticamente as certezas e as verdades, questionar os valores e deixar aberto o espaço para a invenção significativa da própria vida. Esse é um documento chamado Parâmetros Curriculares Nacionais, né, em Brasília. Aqui a gente tem um outro critério, né, um outro argumento para que se tenha filosofia na educação básica. Próximo, por favor. No caso do aluno de filosofia do ensino médio, o grau mínimo que assinala a construção dessa autonomia discursiva, ou o que vem a ser sinônimo da construção, é uma competência de participação democrática. Então, aqui nós temos 3 argumentos, 3 critérios expostos em documentos para se ter a filosofia. E aí, qual é o argumento? É que a filosofia esteja no cotidiano das pessoas. O argumento é que ela desenvolve, ela ajuda a desenvolver a cidadania, né? E como essa cidadania é caracterizada dentro da filosofia? Ela é caracterizada como a melhoria do argumento, a melhoria da participação. Então, quando nós estabelecemos esse critério para o ingresso da filosofia, é porque, numa sociedade democrática, o que se precisa é do quê? De bons argumentos, que o cidadão saiba olhar para o seu cotidiano, saiba dizer o que ele precisa e saiba argumentar por que o que ele precisa, né, é mais urgente do que outras necessidades que se faz no cotidiano de todos nós. Nós sabemos que numa sociedade democrática, nós temos diferentes interesses e todos são válidos. Então, é importante saber manifestar esse interesse, saber dizer o que realmente se quer. Numa sociedade democrática, qual é o grande valor que tem o cidadão? É o poder da fala. Por isso que a fala é tão importante, por isso que o discurso é tão importante, o argumento é importante, porque nós temos diferentes interesses e nós temos que saber argumentar esses interesses, essas necessidades que precisam ser supridas no cotidiano, certo? Então, vamos para o próximo slide, por favor. É uma atividade. Vamos tentar fazer uma atividade a partir daqueles excertos que nós acabamos de ler? Ótimo, vamos lá. Então, a partir dos excertos, podemos considerar que a filosofia foi inserida na educação básica tendo a função de A. Fortalecer a cidadania. B. Contribuir para uma educação mais elitista. C. Favorecer a formação religiosa dos estudantes. Então, vamos abrir o chat para os nossos estudantes poderem participar nesse primeiro momento, né? Eu acho que uns 50 segundos, Marconi, tá bom, né? Suficiente. Suficiente, mais que suficiente. Vamos lá? Vamos tentar responder a partir dos excertos que nós lemos aqui.
Olá a todos, espero que todos tenham respondido. Vou passar para o Marconi. E aí, Marconi? Antes de algo mais, obrigado, gente, pela participação de vocês. Olha, Tânia, nós tivemos aqui, por exemplo, o Beto, que respondeu a alternativa C, e o que respondeu a alternativa B. Mas a maioria esmagadora respondeu a alternativa A. Nossa, muito bem, para todos, obrigada pela participação. Efetivamente, a filosofia foi inserida na educação básica, tendo a função de fortalecer a cidadania, ou seja, auxiliar, né, a formação dos estudantes para que eles sejam cidadãos mais participativos, certo? Com argumentos muito mais... com argumentos elaborados, né, para essa participação qualificada, né? A cidadania, ela exige a qualificação do cidadão. Então, nós percebemos que, até agora, que tudo no nosso cotidiano, existe o quê? Existem critérios de escolha, né? Nós escolhemos muitas coisas, temos muitas coisas, né? Muitas demandas, existem critérios. No caso de uma sociedade democrática como a nossa, um dos critérios da educação é o fortalecimento da cidadania. E a filosofia veio nesse sentido, para fortalecer a cidadania. Vamos para a próxima tela, por favor. Essa é a segunda atividade. Então, vamos lá. A partir dos excertos, podemos considerar que a cidadania demanda a. Competências gerais da fala, leitura e escrita, capaz de promover a crítica e desmoralizar as instituições democráticas. B. Competências gerais da fala, leitura e escrita, capaz de aprimorar o desenvolvimento técnico e científico. Competências gerais da fala, leitura e escrita, capaz de aprimorar o exame crítico das verdades e valores estabelecidos. A partir do que a gente leu naqueles excertos, quais vocês acham que é a questão mais adequada para a gente pensar nas demandas da cidadania? É a mais adequada, não que ela elimine outras possibilidades. Mas escolham uma que vocês achem mais adequadas a partir dos excertos que nós lemos. Por favor, vamos abrir o chat para os nossos estudantes participar. 50 segundos, acho que é o suficiente. Vamos lá? Estamos de volta. E antes de falar da resposta, professora, nós tivemos aqui uma excelente aula para a senhora. E queria também dar um abraço para os professores que estão se colocando, que estão presentes na aula. A gente agradece a participação de vocês. Olha, Tânia, nós tivemos a Camila respondendo a alternativa A, a Janaína respondendo a alternativa B, mas a maioria esmagadora respondeu C. Olha, nós temos bons, excelentes alunos pensando. Verdade. Efetivamente, as competências gerais da fala, da leitura e da escrita, capazes de aprimorar o exame crítico das verdades e valores estabelecidos, né? Esse é um ponto fundamental da filosofia, para você se reinventar, para você pensar o mundo melhor, planejar o mundo melhor, estabelecer novos critérios para uma vida melhor. O ideal é que se aprimore o exame crítico das verdades e dos valores estabelecidos, né? Porque a sociedade democrática, ela prevê
o aprimoramento das suas instituições, ela prevê o aprimoramento da própria cidadania. Então, vamos pensar um pouco sobre isso, né? Quais são, né, as demandas de uma sociedade democrática? E aí a gente percebe o valor de componentes curriculares, como filosofia, sociologia, história, geografia, a língua portuguesa, a física, a química. Por quê? Todos esses conhecimentos, uma vez estabelecidos no currículo da educação básica, têm o sentido sempre de aprimorar o cidadão em suas diferentes, né, em seus diferentes aspectos, em suas diferentes perspectivas, certo? Vamos para a próxima tela, por favor. Isso, a anterior. Isso, conhecer-se mais, conhecer as suas circunstâncias e lugar no mundo e conhecer o seu conhecimento. São aspectos do conhecimento filosófico que permitem que você seja melhor, né? Melhor capacitado para pensar e agir no mundo. Este é o papel da filosofia, colocar à vista aquilo que nós não prestamos atenção. Certo? Muitas vezes a gente não presta atenção no nosso cotidiano, é uma vida muito corrida, é uma vida muito atribulada, e às vezes a gente não para prestar atenção. E a filosofia, dentro da educação básica, ela nos auxilia a exercitar este prestar atenção no cotidiano. Né, nas coisas que fazem parte da nossa vida. Muitas vezes nós pensamos a nossa vida sempre com grande surpresa, esperando que alguma coisa efetivamente muito boa aconteça, grandes eventos, mas a nossa vida é pautada de pequenas ações. Né? Então vamos prestar mais atenção nessas pequenas ações. Né? E a filosofia, lá no ensino médio, ela nos ajuda a fazer esse exercício de pensar as palavras, de pensar as pequenas ações, as instituições e seu funcionamento, certo? Vamos valorizar um pouco esse parar para pensar, certo? Porque só assim nós conseguimos efetivamente participar da sociedade. Próxima tela, por favor. Para pensar a nossa sociedade, que é uma sociedade democrática, nós vamos fazer um pequeno exercício aqui. Todos vocês já ouviram falar da democracia, não é verdade? Sim. O tempo todo, desde lá dos primeiros anos, 6º ano, 7º ano, a professora está falando o que é democracia, né? Por que a democracia é importante, né? Quais são as vantagens de se viver na democracia. E assim, essa ideia de democracia nós já temos, né? Mas como a democracia ela se desenvolve no dia a dia, no cotidiano, que é o nosso tema de hoje, né? A democracia ela é um jogo, né? O jogo democrático, né? Todo jogo, vamos pensar assim, tem uma finalidade. Quando você pensa em futebol, qual é a finalidade do futebol? Fazer o gol, certo? Quando a gente joga voleibol, qual é o objetivo? Fazer com que a bola caia na quadra do adversário. Muito bom. E no jogo democrático, né? Qual é a finalidade do jogo democrático? É dar a voz. É que todos tenham voz. Para todos terem voz, é necessário que as coisas comecem a funcionar. Então, a ideia democracia, todos nós já temos. Agora, quais são as regras do funcionamento desse jogo democrático? Né? O objetivo é dar a voz, mas esse dar a voz tem regras. No futebol, por exemplo, o objetivo é fazer o gol. Mas eu não posso fazer o gol de qualquer jeito. Eu posso fazer. Como é que eu faço o gol no futebol? Eu posso fazer o gol, né? Chute. Com o chute. Qualquer parte do corpo, menos a mão. Qualquer parte. Então, tem uma regra. Vamos lá, Marconi. Vamos ver se você entende de futebol. E se, por exemplo, a bola sai, eu posso continuar jogando? Não. Não pode. Para o jogo. Para o jogo. E na regra de dar a voz, existem também algumas regras, né? Existem lugares em que você tem espaços para falar, ao mesmo tempo você que tem que deixar o outro
contra-argumentar. Então, é nesse cotidiano, né, que nós percebemos qual é o jogo democrático. E no jogo democrático tem as regras. Essas regras estão estabelecidas na Constituição e nas instituições democráticas. Se bem que a Constituição também é uma instituição democrática, né? Então, vocês conseguem pensar as instituições democráticas sempre que vocês pensem naquilo que é possível, né? Naquilo que possibilita você ter voz, né? Então, vamos lá. Os partidos políticos são instituições democráticas? Sim. Por quê? Porque permite que um grupo se organize para pronunciar ideias, né, valores que eles julgam que são melhores para a sociedade, né? Por exemplo, a eleição é uma instituição democrática? Sim, porque permite que a gente escolha, né, os nossos representantes, aqueles que vão ser a nossa voz, porque sempre a ideia de dar a voz dentro do jogo democrático. Né? Então, são muitas instituições democráticas e todas elas procuram realizar a democracia no cotidiano. Então, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral, que organiza as eleições, né, ele estabelece algumas regras, né, desse jogo democrático e ele amplia a voz, né, a nossa voz na hora que a gente vai lá e tem todas as condições para a gente depositar o nosso voto. Né? Vamos partir para o próximo slide, por favor. Então, vocês sabem, né? Lá na Grécia Antiga, a gente tinha um jogo democrático onde todos os cidadãos participavam, mas vocês já tiveram essas aulas e vocês sabem, nem todos eram cidadãos, né? Então, era um grupo muito pequeno, ficava mais fácil uma participação direta, né? Numa sociedade como a nossa, como é que a democracia se estabelece, né? É difícil todo mundo chegar lá e falar o que pensa, mesmo porque as pessoas pensam coisas diferentes, porque elas têm todo um cotidiano diferente, né? Pensado para uma multidão muito grande. Então, quanto mais pessoas, mais vontades, mais necessidades, como é que faz, né, para a gente poder pensar essa voz que nos é dada? Como faz para pensar essa representatividade? Então, eu vou pedir agora que a gente selecionou, eu aqui e o Marconi, um videozinho bem curtinho, ele é bem dinâmico, vocês vão conseguir ter uma ideia bem legal da representatividade dentro das instituições democráticas. O vídeo, por favor. Olá! Hoje vamos falar sobre democracia representativa. Esse tema é uma continuação do vídeo sobre democracia. Se você ainda não assistiu a ele, corre lá para entender melhor as noções básicas de democracia. Você vai ver que ela pode funcionar de várias maneiras, e uma delas é a representativa. De qualquer forma, lembrando um pouco do que está lá. Democracia é um regime político em que todo o povo toma as decisões básicas e mais importantes com relação ao viver em comum. Agora, como fazer isso? Como assegurar que as decisões coletivas sejam tomadas de forma a respeitar a vontade de todo o povo? Complicado, não é? Essa questão é fundamental e precisa fazer parte da Constituição de qualquer país, pois é a Constituição que define a regra de como as regras serão feitas. E, mais do que isso, garante que as decisões tomadas serão aceitas, ou seja, terão legitimidade. Nossa Constituição afirma, em seu primeiro artigo, que somos uma república democrática e que todo poder pertence ao povo, que pode exercê-lo diretamente ou por meio de seus representantes. Ou seja, o Brasil é uma democracia representativa. Curiosamente, a figura dos representantes surgiu no contexto das monarquias absolutistas, durante a Idade Média. Por costume, os reis convocavam grandes assembleias para ratificar decisões importantes, como a de começar uma guerra, por exemplo. Cada localidade enviava representantes para essas assembleias. Essas pessoas percorriam a comunidade levantando reclamações, pedidos e conflitos. Durante a assembleia,
o representante lia essas anotações perante todos e o rei, então, respondia ou não às questões apresentadas. O representante anotava tudo e levava o resultado de volta para a comunidade. Você pode ver, portanto, que a representação era uma questão muito prática e direta. O representante era quase um porta-voz das pessoas de sua comunidade perante o rei. Esse papel começou a mudar um pouco quando os reis precisaram de mais recursos para o financiamento do Estado. E isso dependia do consentimento das pessoas. Foi na Inglaterra, então, que o rei definiu que antes das comunidades deveriam poder tomar decisões por elas, como a de aceitar a cobrança de novos impostos. Em pouco tempo, firmou-se a prática de que os representantes poderiam tomar decisões em nome dos representados. Essa ideia foi, inclusive, uma das questões que provocaram o movimento de independência nos Estados Unidos. Os americanos não tinham representantes no parlamento inglês, mas o rei da Inglaterra cobrava impostos dos americanos. Eles então se revoltaram e adotaram o lema: nenhum imposto sem representação. Isto é, como não tinham representantes no parlamento inglês, não se sentiam obrigados a pagar os impostos cobrados por eles. Com o passar dos séculos, o poder dos representantes foi aumentando, até que o parlamento inglês acabou se tornando o local de tomada das decisões coletivas, tirando esse papel do rei. O parlamento inglês, depois, tornou-se modelo para vários outros parlamentos do mundo, e a questão dos representantes acabou se associando de forma definitiva à noção de democracia como entendemos no mundo ocidental, ainda que haja outros modelos, como a democracia participativa, que veremos em outro vídeo. Outro elemento importante das democracias representativas são os partidos políticos. Como vimos no vídeo sobre partidos, são eles que organizam grupos que têm interesses comuns, tanto para facilitar o processo de escolha dos representantes pelo eleitor, quanto para lutar por cargos políticos na divisão de poder do governo. Vale lembrar que, no caso brasileiro, somente os filiados a partidos políticos podem se apresentar como candidatos nas eleições. Uma vez eleitos, os representantes vão compor as casas legislativas, câmaras municipais, assembleias legislativas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Nelas, vão debater e decidir as questões que afetam a todos. Diferente daquele representante na Idade Média, que praticamente era só um porta-voz das questões do povo, o representante atual é o único responsável por suas opiniões e decisões. E não pode ter qualquer impedimento em relação a isso. A Constituição diz que os representantes são invioláveis em relação às suas opiniões, palavras e votos. Logicamente, espera-se que os representantes mantenham um bom relacionamento com a comunidade e que tenham em mente em todas as suas decisões o bem comum. Essa é uma das questões mais debatidas atualmente. O representante é totalmente dono de seu mandato depois de eleito? Ou a representação tem efeito contínuo? Ou seja, ela deve continuar ocorrendo entre as eleições, tanto por meio da prestação de contas do representante, quanto do processo de ouvir o que os representados querem. Atualmente, imagina-se que quanto mais funciona a democracia representativa. Isso porque, apesar do mecanismo da representação permitir que muitas pessoas se sintam participando do processo decisório pela via da eleição, na prática, são apenas os representantes que efetivamente tomam as decisões. Por isso, a Constituição brasileira prevê que o povo possa participar do poder político também de forma direta, manifestando-se em plebiscitos e referendos, por exemplo. Podemos dizer, então, que a democracia brasileira é representativa semidireta, já que conta tanto com representantes de seu povo, quanto com a participação direta deles em casos previstos. E hoje em dia, são muito discutidas outras formas de participação do povo, tornando a democracia mais efetiva. Se a representação, por um lado, distancia, já que não permite a decisão de todos os brasileiros todos os dias, por outro lado, a participação direta aproxima, trazendo a política para o dia a dia das pessoas. Então, recapitulando, democracia representativa é um regime político no qual o poder é exercido pelo povo, que elege periodicamente aquelas pessoas que considera capazes de discutir decisões sobre as principais questões que afetam toda a comunidade. E, com isso, estabelecer as leis e as principais diretrizes que afetam as políticas públicas. Ficou claro? Para saber mais, acesse a Escola Virtual de Cidadania em www.câmara.leg.br/EVC e nosso canal no YouTube em youtube.com/EVC Câmara dos Deputados. Até a próxima!
Eu acho que esse vídeo ele é bem instrutivo, né? Ele é bem claro, né? É um programa bem interessante esse da Câmara dos Deputados. São vários vídeos curtos, então sempre que vocês tiverem dúvidas sobre essas questões políticas, entra lá, tem vários videozinhos, né? E é interessante os estudantes partirem para isso na medida em que tem conversa para depois perguntar, para se aprofundar junto com seus professores. Isso é sempre bem importante. E aqui eu deixo uma reflexão, né, para todos, né? Qual é o critério que cada um de nós, que você tem, estudante, que você, professor, tem, para votar, para eleger um representante lá na Câmara dos Deputados, né, na Câmara dos Vereadores, né? Qual é o critério que nós utilizamos para eleger um prefeito, né? Pensem nisso, nesses critérios, e vamos participar com um pouco mais de consciência, né, do jogo democrático, conhecendo as suas regras, né? É sempre importante ter espaço para todos. Próxima tela, por favor. Vamos fazer um último exercício e aí a gente já encerra, pode ser? Então, vamos lá. Registre verdadeiro, né, o V, ou F, para as afirmações acerca da relação entre pensamento e realidade no contexto. A. O pensamento contempla uma realidade que não existe? Verdadeiro ou falso? B. Os indivíduos conhecem-se mais quando são capazes de conhecer as circunstâncias de vida? Verdadeiro ou falso? C. O ser humano é um ser racional, capaz de pensamento e, portanto, de agir no mundo? D. Deve existir uma fluência entre a ideia pensada e a coisa realizada? E. Filosofar é um ato da razão voltada para pensar a vida no mundo? Vamos lá, acho que 50 segundos, 40 segundos tá bom, né? É só colocar um V ou um F. Vamos lá, a última atividade. Olá a todos, espero que tenha sido tempo suficiente. Vamos conversar. E aí, Marconi, muita participação? Tivemos diversas configurações desse FV, mas eu quero destacar aqui o Lucas, que colocou FVV, FV, o Cauã, VF, VF, V, o Gabriel, que colocou a primeira falsa e as demais todas verdadeiras, e a Maria Eduarda, que, na verdade, fez a mesma composição que o Gabriel, a primeira falsa e todas as demais verdadeiras. Então, vamos ver. Próxima tela. Vamos ver. Então, lá, ó, o pensamento contempla uma realidade que não existe? Não, principalmente no caso da filosofia, né? A B é V, com certeza. Os indivíduos se conhecem melhor, as situações de vida eles se conhecem. A C, efetivamente, a racionalidade é uma possibilidade de agir no mundo. A D também é V, a ideia pensada tem que ter reflexão. E a F, V também. Obrigada. Até a próxima. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.